Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Lembro a você que você pode nos acompanhar no portal www.tvcomunitariatudojunto.rio. Professor José Carlos de Assis, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença aqui. Já é o nosso comentarista aqui fixo da TV Comunitária do Rio. E aí, professor? Estamos aí a alguns dias do resultado das eleições. Qual a avaliação que o senhor faz aí? Nós que debatemos antes das eleições várias vezes. O que aconteceu no dia 28 de outubro? Bom, Moisés, a gente tem que lembrar o seguinte, naquelas vezes que debatemos isso aqui na TV Comunitária, a minha prioridade era fazer 1/3 do Congresso Nacional, no mínimo. E, se possível, metade do Congresso. Não fiz nem as contas ainda, porque está tudo muito confuso, mas provavelmente não fizemos. Por que a gente pensava assim? Porque a gente achava que o Haddad, na verdade o PT, ia perder as eleições. A gente achava que ele ia perder. A compensação que a gente poderia ter no Congresso Nacional. Ao longo da jornada da eleição, aqueles 45 dias, em determinado momento eu comecei a ficar animado. Quer dizer, essa primeira avaliação que eu tinha feito, que era uma avaliação racional, depois eu volto a ela, se contrapõe a uma emoção que foi criada para o segundo turno. Foi uma tremenda emoção. E eu fui enganado por essa emoção. Esqueci o racional. E achei que o Haddad poderia ganhar. Não ganhou. Como racionalmente se poderia admitir. Por quê? Observe o seguinte: o país está na maior crise econômica, social, política da sua história. A taxa de desemprego é absurda, porque quando você considera o subemprego, você tem quase 1/3 da população ativa desempregada ou subempregada. Essas pessoas olhavam para o sistema político, e não só para o PT principalmente, porque o PT foi governo durante 12 anos, mas as pessoas olhavam para o sistema político e diziam: o que eu posso esperar desses caras? Durante 12 anos, eles podiam ter feito para mim alguma coisa positiva e me legado alguma coisa positiva. E estamos aí em que situação? Com essa taxa de desemprego brutal, com a economia afundando, 8% do PIB, né, nesses últimos 3 anos, uma desesperança brutal, na classe média todo mundo querendo ir para Portugal, que é uma coisa fantástica. Então, as pessoas votaram para protestar contra isso. Não votaram em Bolsonaro, votaram para protestar. O Bolsonaro apenas representou uma peça, um instrumento de protesto, como aconteceu em São Paulo anos atrás, Tiririca, Cacareco, essas coisas todas. O cara vota de protesto, porque está insatisfeito com a situação atual. Você pode dizer: não, votou no Bolsonaro, por quê? Bolsonaro tem alguma proposta, por acaso? Tem alguma política? Tem nada. Na área econômica ele tem um cara, que é um horror. Nunca apareceu no Brasil. Eu nunca vi um ensaio do Paulo Guedes em economia. Então, não foi... E estava lá o Paulo Guedes, como uma esfinge, ao lado dele, nas entrevistas coletivas, para não dizer nada. Então tudo é simbólico. Não tem nada efetivo, não tem nada de concreto. Essa é que foi a situação. Essa eleição foi desse tipo. Se não compreender isso, a gente não compreende nada. Não, professor, me parece que toda eleição é assim. Não, de jeito nenhum. Toda eleição... Não, você não tem a carga por detrás dela do que foi o mensalão, o petrolão, todo o problema de corrupção, né? Não tinha nada disso. Que são coisas a que se atribui, são coisas também simbólicas. Né? Nada disso apareceu no passado. Eu estou falando que, como o senhor disse, certo? O Bolsonaro é apenas um instrumento dessa revolta. Como em outras situações, também a população... Isso representa o seguinte, que nosso nível de discussão política é muito baixo ainda, como conjunto da sociedade. E a consciência política
vamos dizer, o programa desse seu Paulo Guedes, que você citou, é contra essa massa de eleitores. Essa massa de eleitores verdade, vai tomar no lombo, certo? Porque ele já está querendo destruir a Previdência, que já faz uma certa distribuição de renda no Brasil. Ele disse que vai desregulamentar tudo, até contra a CNI, que apoiou, de alguma forma, o Bolsonaro, certo? Ele já falou que eles vão defender a indústria, juntando tudo, acabando com o Ministério e tal, etc. Então, quer dizer, o que houve, essa revolta acabou encobrindo a realidade das pessoas discernirem qual a solução menos pior para eles, não? Não, eu acho o seguinte, quer dizer, obviamente vai cair no lombo dessas pessoas, como você disse, as consequências desse voto. Mas eles votaram sem saber de nada. Porque se você aqui no último debate conosco aqui, você citou a questão dos nazistas lá, do Partido Socialista Alemão, não é isso? Partido Nacional Socialista e tal, que eles fizeram um programa totalmente diferente. Eles fizeram um programa tipo Roosevelt, não foi? Foi. De investimento, de economia foi. O que acabou elevando o emprego de todo mundo. Certo? Exatamente. Agora, o pessoal votou sem saber direito de programa, até porque no Brasil essa questão do programa tem uma consciência política relativamente baixa, etc. O pessoal é mais essa coisa emocional que você citou, né? Não é só aqui, nos Estados Unidos também, etc. Certo? Mas o programa que eles vêm com um programa muito mais radical, inclusive, do que o próprio Temer. Não, a analogia com o nazismo, se você quiser ir com mais profundidade, quer dizer, o Paulo Guedes não é propriamente o Hitler, né? O Paulo Guedes ou o Bolsonaro. O Paulo Guedes é o Brüning. O Brüning foi o chanceler alemão que tomou posse em 1930, 3 anos antes do nazismo. Sabe o que ele fez? Ajuste fiscal. Ele preparou a chegada dos nazistas. Exatamente. Então, isso aí é diferente daqui. Mais ou menos como o Temer, né? Quer dizer, o Temer fez isso. O Temer pegou e deu uma contração. Temer fez isso, e aconteceu uma coisa extraordinária, que derrubou a economia e levou o desemprego para a lua, e isso não foi associado ao Temer na campanha eleitoral. Essa é uma coisa extraordinária na nossa campanha, porque ninguém falava em Temer. Isso. Tá certo? Porque todo mundo falava no PT. No PT. E se alguém, de alguma forma, o MDB, que era o partido do Temer, tinha um candidato, né, que era o banqueiro lá, o Meirelles. Então é verdade isso. Eu acho que daí eles começaram a ganhar, né? Foi, claro. Porque toda essa situação caiu no colo na conta do PT. Na conta do PT. Né? E é mais que isso que eu estava falando um pouco antes, quer dizer, é mais do que isso, quer dizer, quem está em xeque, né? Quem é o sistema todo. É o sistema político como um todo. E o Bolsonaro, inclusive, colocou em xeque a própria mídia, a intermediação da mídia. Né? Exatamente. Aquilo ali é tipicamente o Hitler, tipicamente nazista. Porque o cara atropela tudo, quer dizer, não tem compromisso com nada, aí fala demais uma hora, volta para trás, né? Aí agora botou a Folha como inimigo, né? Quer dizer, vamos acabar com a Folha e não vamos botar dinheiro na Folha, não. Então vai botar dinheiro... Ele está imitando o Trump. Né? Ele está imitando o Trump. Claro, o Trump acertou com a Fox e bate no resto. Exatamente. E agora é com a Record, né? Então... Parece que a Bandeirante junto com ele e tal. E a Globo está correndo atrás, né? Para ver se salva alguma coisa. O constrangimento da Globo, se tem uma coisa irônica nessa eleição, é o constrangimento da Globo, que não está sabendo para onde ir. Agora, uma outra contradição, viu? A gente tem que sorrir para não chorar. Que é o seguinte, veja. O Moro foi um dos responsáveis para criar todo esse clima, né, que com a mídia... Aí a mídia tradicional acabou ajudando também a criar toda essa coisa anti-PT, botou avião para acompanhar a prisão do Disteu, botou avião para acompanhar não sei o que e tal.
E agora o Moro é chamado para ministro. Né? E quem é a bancada lá? Onyx Moritone, não sei o quê. Powder, não sei o quê, que é o cara lá do Amazonas. Os caras tudo citados na Lava Jato, pô. Aí, quer dizer, como é que vai chamar o ministro da Justiça, Moro para reunir com a bancada? O Moro disse, vou fazer uma grande reflexão. Isso aí realmente é divertidíssimo. E eu acho que é bom, uma coisa que eu gostaria muito, que as pessoas que ficaram insatisfeitas com o resultado dessa eleição, e principalmente é o seguinte, não quero colocar coisa em termos de oposição e posição. Eu quero colocar o seguinte, quem é para valer a favor do Brasil, de uma política de desenvolvimento, de uma política de pleno emprego, que é o fundamental, quer dizer, o corte tem que ser aí. Se é de esquerda, direita, quer dizer, usar... É indiferente isso. Eu sei, mas veja... Então, o problema todo é o seguinte, vamos buscar o programa ideal para o Brasil. O programa que defenda, sobretudo, o emprego, porque eu acho que é coisa vital na sociedade. Eu vou até te dizer o seguinte, tem um livro meu, chamado Trabalho como Direito, em que eu coloco um pouco a filosofia por trás da questão do pleno emprego. Porque as primeiras constituições democráticas da França e dos Estados Unidos colocam como central a defesa da propriedade. Não sei se eu falei isso com você. Claro, nós discutimos já esse livro, muito interessante. Você pode procurar aí na livraria, Trabalho como Direito. Como Direito, eu vou falar. Você pode pegar também lá, entrar na estante virtual e comprar usado, etc. Eu vou falar o seguinte, só para complementar, comecei a falar, quer dizer, então você tinha a propriedade, e tem até hoje todas as constituições democráticas do mundo têm como cerne a defesa da propriedade privada, tá certo? Aí o Fichte, que é um filósofo alemão do começo lá do século XIX, chegava e dizia o seguinte, vem cá, vocês defendem a propriedade privada, o cara que tem a propriedade. Como valor supremo. Como valor supremo. E quando o cara não tem propriedade? E não vale, esse não é um lixo. Quer dizer, você tem que ter um contrapeso disso, quer dizer, no curso da história, o debate, né, a dialética histórica, isso nem sempre foi colocado dessa forma. Eu acho que eu fui o primeiro intelectual a colocar dessa forma, que é, no curso da história, quer dizer, você chegou à conclusão seguinte, a única forma de você ter uma democracia estável no mundo é uma política de pleno emprego. Fazer o contraponto. Tudo bem, eu aceito a propriedade. Agora você tem que garantir meu emprego. Meu emprego se você não garante meu emprego, sua propriedade não está garantida. Não é essa a sua tese? Essa que é a... Professor, eu acho bem interessante sua tese. Eu levantaria uma analogia. Eu sei que eu já falei uma vez com o senhor sobre isso, o senhor me jogou quase no precipício, mas eu vou levantar novamente. Veja bem, a globalização e tal, ficou falando muito assim, vamos abrir os mercados, é natural, tem que abrir os mercados, o mundo está evoluindo, não pode fechar os mercados, não é isso? O Collor chegou, falou que as carroças, vamos abrir Fernando tudo, Henrique. Etc. Fernando Henrique, Collor, etc. Mas eles fecham as fronteiras. Então, eu vou fazer um livro, então, em analogia ao seu, fazendo isso, seguinte, tudo bem, vocês falam muito em propriedade, então o professor falou, tá bom, propriedade para os proprietários, quem não é proprietário tem que ter, então, entre aspas, a sua propriedade, que seria o emprego. Então eu garanto a sua... Trabalho remunerado. Exatamente, eu garanto a sua propriedade, mas o meu emprego tem que estar garantido, por isso o pleno emprego, não é isso? Isso. Porque equilibra a sociedade e nós poderíamos caminhar para o que o senhor chama uma sociedade tipo belga, não, como é que é? Aquela região... Sociedade de bem-estar social. Não, aquela região ali da Europa, como é que é? Social-democrata. Não, eu vejo pela região ali do azeite, né? Aquela região ali que é boa de saúde. Mas é o seguinte, então a gente poderia criar uma coisa assim, tudo bem, os mercados são desregulamentados,
o capital lá no computador entra, faz isso e tal. Abre a fronteira. Agora é o seguinte, então vamos fazer como os Beatles, né? O Lennon, não tem fronteira e tal, etc. Porque senão, veja bem, os caras invadem o México com todos os produtos norte-americanos. E tem um muro para impedir que as pessoas... Você tira o emprego das pessoas e elas não podem ir atrás onde tem um emprego. Exatamente, é isso mesmo. Isso aí faz parte de um conjunto contraditório da economia capitalista, que foi extremamente bem examinado por Marx ainda no século XIX. É uma avaliação que não tem paralelo, tá certo? E que deu... Muita gente me diz assim, você é um keynesiano, como é que você cita tanto Marx? Não é verdade, quer dizer, você tem o seguinte, é completamente compatível. Quer dizer, a dinâmica capitalista descoberta pelo Marx é a dinâmica do ciclo. O ciclo sempre cai, é inevitável o ciclo econômico, não tem jeito, sempre vai ter recessão e subida, recessão, subida, sempre vai ter. O que o Keynes fez? Chegou, vamos regular isso. Eu regulo o ciclo. Como? Atuando em cima da demanda. Quando cai a demanda, o Estado entra. Quer dizer, o Estado é absolutamente fundamental. É como se fosse um amortecedor, né? Exatamente isso. Como se fosse aquele capital de giro, né? É o capital de giro. Você está precisando? Então você usa aqui. Depois a economia sobe e a gente tira isso e tal, etc. E equilibra, né? Equilibra. A ideia é essa mesmo, quer dizer, na cabeça do Keynes, que foi colocada em livro. Mas o pessoal diz que o Keynes é coisa do século passado. São os cretinos, não sabem nada de economia, não sabem nada de sociologia. Agora, eu não posso deixar de provocá-lo, professor. Você sabe, primeiro que o senhor é um intelectual muito competente. Mas o Paulo Guedes falou que ele vai defender a indústria e não os dirigentes industriais. Você foi assessor da CNI. A CNI fez uma nota criticando o fim do Ministério da Indústria e do Comércio. E o cara vai dizer, olha, deixa a CNI para lá, os industriais. Nós vamos defender a indústria contra os industriais. Coitado nada, né? Porque ele vai estar... Coitado depois que ele cair aí desse troço todo, do cair do cavalo. Você acha que ele vai cair? Vai, lá para abril, maio desse ano que vem aí, já caiu. É muita contradição que ele vai assolar, né? Dentro da economia e dentro da sociedade. Então, na coisa da empresa, eu fico vendo aqueles industriais, aquela fila de industriais para ir lá falar com o Bolsonaro, né? Coitado, não sabe o que ele está esperando. Aí o Paulo Guedes estava na sala ao lado, detonando ele. Você sabe que a política industrial fundamental é a política de proteção, é a indústria ao conteúdo local, tá certo? Foi feito pelo governo Lula. Não gosta de Lula, não sei por que também. Mas Lula fez a política de proteção da indústria local. E o plano, segundo o PND, foi feito na época, inclusive, do gás, etc. E a partir daí que é uma coisa que juntou os nacionalistas. Agora, e tal. Vem um cara que né, como ele não assumiu o ministério ainda, eu posso chamá-lo de idiota. Né? Quando o cara assume o ministério, você tem que ter um pouco mais de compostura. Dá uns 100 dias, né, de praxe. Né? 100 dias de praxe. É um idiota, porque é um liberal, é um neoliberal. Isso não tem destino no mundo. E ele já produziu, ele já dirigiu alguma coisa pública? Especulação financeira na área pública não dirigiu coisa nenhuma. Completamente neófito dessa coisa toda. E não tem um ensaio? Quer dizer, é a típica coisa do Bolsonaro. Por que escolheu ele? Exatamente porque ele é um cara nulo também, como o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro não sabe nada de economia, quer dizer, ele não sabe nada de economia e diz publicamente, na frente, ele assumiu na televisão, para dizer que não sei nada de economia, quem vai tratar de economia para mim é o Paulo Guedes. Não existe isso. É o presidente que tem que tratar. Paulo Guedes é um funcionário não eleito. Né? Da primeira trombada que tiver, ele cai fora, né? Ele é caído fora, aí não tem jeito. Então, agora, professor, vamos então ao seguinte. Que movimento o senhor está fazendo, então, em substituição ao movimento que foi feito e que o senhor ainda não tem uma avaliação precisa sobre a democratização do Congresso, que era a solução que o senhor elaborou no sentido de resolver essa crise das instituições que estão todas
queimadas para reerguê-las. Eu sei que o senhor já está tramando aí uma mobilização de segmentos diretamente para falar com o povo e tal. Então vamos, me diga aí o que são esses primeiros movimentos para a gente ir encerrando. Primeiro, o movimento que a gente está começando a articular, nós vamos ter uma reunião, sair da zona de conforto. E é muito bom porque você escolheu uma data legal. Todos os santos. Dia 1º é todos os santos. Então todos os santos vão ajudar vocês a se reunirem para arrumar uma solução aí do movimento. Mas qual é a filosofia do movimento? Primeiro, as pessoas, quer dizer, nós não somos uma articulação de entidades, tá certo? Não somos uma articulação de partidos. Somos de cidadãos. Cidadãos. Né, cidadãs. Cidadãos e cidadãs que vão se organizar numa legenda chamada Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. Isso está sendo discutido ainda se vai ser esse nome, mas esse nome é o que eu estou propondo, eu espero que seja aprovado. Então, o que a gente vai fazer? Nós temos o seguinte, acabamos de ter uma eleição sem proposta. Dos dois lados, tá certo? Vamos ser francos, a proposta do Haddad era muito fraca. Eu tentei de toda forma, onde eu conhecia as pessoas, a que ele colocasse como centro da campanha dele a promessa de uma política de pleno emprego. Isso aí você se lembra muito bem. Você falou aqui, inclusive. Então, nós fizemos uma gravação com você e tudo. Não foi feito, quer dizer, então foi uma eleição sem uma proposta política de lado nenhum. Qual é a nossa proposta agora? É o seguinte, vamos fazê-la. Nós estamos fora do governo, mas nada nos impede de fazer uma grande proposta para o Brasil. Claro, e também pode atacar via Congresso Nacional, são representantes do povo, né? Do povo. Até para ligar o nosso movimento anterior, quer dizer, eu não sei ainda como é que está o Congresso. Você sabe ou não? Você já tem uma ideia? Olha, eu sei que eu vi uma declaração aí que o PSL do Bolsonaro não vai participar da votação da mesa. É mesmo? Eu não sei se vocês estão querendo fechar o Congresso. Mas eu achei estranho essa manchete, uma manchetinha do Globo, certo? Eu não sei em matéria de divisão de forças como é que está. Mas parece que no Senado está resolvido que vai ser o Renan. Renan Calheiros. Rapaz, isso vai ser muito interessante, depois eu vou dizer por quê. Não, porque vai ser um contraponto interessante. Deixa eu te dizer. Então, a gente... então é o seguinte, o movimento é de cidadãos e cidadãs. Provavelmente Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. E proposições concretas. Nós temos 3 proposições concretas. Em primeiro lugar, é um texto, né, já definido, já escrito, sobre política monetária e fiscal. Você pode levar um susto. Quer dizer, o que tem a ver isso aí com política? Isso tem tudo a ver com política. Sim. É a política monetária e fiscal que define a política econômica. E é a política econômica que define o rumo do país. Claro, porque tem que ver onde é que vai o dinheiro, né? Como é que vamos gastar os impostos, etc. Tal, é claro. Bom, então tem esse texto. Tem um segundo texto, que é um texto, quer dizer, é uma proposta de pacto social para o Brasil. Eu também já falei muito disso. Já. Pacto social. Ancorado numa política de pleno emprego. Também não é pacto social vago. Todo mundo é irmão, todo mundo é solidário, não sei o quê. Nada disso. É o seguinte, qual é a política econômica que vai estar ancorando esse pacto social? Isso. E em terceiro lugar, já é uma linguagem. É a gente conseguir fazer uma linguagem para chegar ao povão. Ter a modéstia de achar que com a nossa linguagem de classe média, com a nossa linguagem de intelectuais, nós não chegamos embaixo, não adianta. Nós temos que criar uma linguagem. Isso. Tá, então esse movimento vai ter uma preocupação em descer mesmo para todo mundo. E na verdade são 3 níveis. Quer dizer, você tem um nível intelectual, que é a discussão da política monetária, você não vai fazer isso para povo, sim, não tem sentido. Você tem um nível do pacto social, né, que é intermediário, quer dizer, as pessoas já entendem um pouco disso, essa coisa toda, e define uma política econômica para o
o pleno emprego dentro dessa política de pacto social. Sim. O pacto social tem que estar ancorado no pleno emprego fundamentalmente. Entendeu? E tem o terceiro nível, que é o nível do povão, que na verdade é traduzir tudo isso aí, né, como numa forma que é inteligível para o grande público, para as grandes massas. Né? E aí tem uma coisa, eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, é que não é tão difícil assim você se contrapor ao cretinismo neoliberal. Eu acho que foi com você mesmo que eu falei, ou foi a gente discutindo aqui na comunitária, que os neoliberais chegam e dizem: o Estado não pode gastar mais do que arrecada, não é isso? Ah, nós já discutimos aqui a Casa Bahia, as pessoas compram geladeira. Eu vou falar isso 1000 vezes, porque para incutir na cabeça dos povos. Olha aqui, não tenho medo que o Estado assuma crédito. Claro, se todo mundo vivesse só com o que tem em mãos, pô, o cara não ia conseguir produzir, conseguir aumentar nada o seu bem-estar e tal. É isso que eu falo com você, que é o terceiro nível. Isso. Tá certo? O nível para o povão entender essa coisa. Tá certo, professor, é incrível vocês que estão assistindo. O professor está sempre com uma produção grande, né? Ele está sempre preocupado em encontrar uma solução e tal. Professor, o senhor já está convidado quando, depois dessa reunião que vocês vão fazer, as primeiras atividades e tal, a gente poder trazer para debater e dizer também para o pessoal como é que eles participam a partir dessa primeira conversa de vocês, como é que a gente divulga aqui todas as maneiras de entrar em contato com esse movimento Aliança pelo Brasil. Tá ok? Bom. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado a todos também. E eu queria agradecer a sua paciência e a sua audiência e lembrar você que você pode acompanhar a TV Comunitária, tanto o nosso programa do Núcleo de Política e Cidadania, como os demais programas aqui da grade, no portal www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo programa.